Oi, gente. Bom, eu não sou youtuber, não sou instagramer, blogueira profissional, nada disso. Mas hoje acordei com vontade de dividir umas ideias com vocês. Eu tô fechada aqui em casa sozinha, já desde o começo do confinamento aqui na Espanha. E tem muito tempo pra pensar, né? Eu acho que muita gente tá na mesma, eu espero pelo menos isso. E isso que eu queria conversar com vocês. Tem um ponto de partida bem engraçado, que são as lives. Desde que começou esse momento de ficar fechado em casa, comecei a assistir muitas lives aí do Brasil. Elas acabam com a minha rotina, porque a gente tá 5 horas à frente, né? Então, logicamente, o sono fica comprometido. Mas eu achei o máximo essa ideia de você ter algum tipo de entretenimento, de diversão estando em casa e com uma coisa que eu valorizo muito, que é a música. E eu acho que muita gente também foi na mesma linha. Eu não sei se vocês conhecem Bruno e Marrone, se conhecem, se gostam ou não, mas isso tanto faz. Eu só queria usar o exemplo deles como a base para essa conversa. Eles montaram uma live, não sei se foi final de março, enfim, já tem um tempo, antes de todas aquelas proibições de Conar com relação a consumo de bebida alcoólica, quando o patrocinador do evento é uma marca de cerveja ou de álcool em geral. Enfim, aquela primeira live deles foi super próxima, divertida, autêntica, com exageros, concordo plenamente, como algumas outras, mas foi alguma coisa especial, como outras. E eu acho que o especial tem muito a ver com o que muita gente está falando que essa crise está provocando na gente, que é a gente se reencontrar com esse nosso lado mais humano. Esse cara que está em casa, que cozinha, que tem criança que pula no meio da sala, que de repente desafina, esquece a letra da música. Então a gente passou de um mundo em que de repente esses ídolos, eles eram pessoas perfeitas, apareciam em programas em que tudo estava mais ou menos ensaiado, em shows com uma sequência muito é, organizada, todas as músicas selecionadas, a música que interessa de alguma forma para a gravadora e para as rádios, para os patrocinadores. E de repente acho que eles também encontraram esse espaço de reencontrar o artista e de fazer o que eles queriam como eles queriam. E de atender pedidos de público, uma coisa muito mais próxima das pessoas que estavam do outro lado. Com toda a distância que você tá com uma tela entre você e o artista podem impor, né? Porque no final, se você pensar, há muito mais contato num show em que você está fisicamente ali com o artista do que você olhando para uma tela na tua casa e ele olhando para uma tela na casa dele. Mas enfim, a questão é que eu acho que esse momento que a gente está passando é, tá fazendo muita gente refletir, fazendo a gente parar. As cidades têm menos trânsito, têm menos poluição. A gente vê imagens de golfinhos e orcas em zonas onde não circulavam já há muito tempo. Espécies selvagens que estão descendo para mais perto das cidades. As pessoas desacelerando de alguma forma. Lógico, tem um lado super negativo, muita gente com uma situação financeira complicada, situação de saúde complicada, mas é o que a gente chama de crise, né? Crise é esse momento em que o que existia antes está sendo questionado, a estrutura que a gente tinha não funciona mais, e é o momento de procurar alternativas e de olhar para frente, considerando, obviamente, o passado. Então, a gente tem que construir um presente e um futuro considerando esse passado e o que não deu certo lá, o que deu errado, tentar melhorar. E eu acho que essas primeiras lives foram bem nessa linha de falar, poxa, queria fazer uma coisa diferente. E as pessoas compraram. Então, assim, as primeiras retransmissões tinham milhões de pessoas conectadas,
milhões de aparelhos conectados, porque as pessoas se encontraram nesse momento em que estava todo mundo nessa situação difícil, com medo, assustada, com complicações. De repente viram que tinha ali um artista que estava, talvez na sua mansão, cada um na sua realidade, mas vivendo alguma coisa mais ou menos parecida. Isso humanizou muito os dois lados, o nosso lado do espectador e o lado do artista. Logicamente, a gente vive num mundo muito guiado pelos interesses comerciais, e as lives atualmente estão sendo super produções com um cenário fantástico, agora tem apresentadores, as músicas estão, em muitos casos, ensaiadas, definidas previamente, interrupções de fazer propaganda, e perderam esse frescor que elas tinham, que é o que diferenciava do que a gente tinha antes, eu acho. E meu questionamento é exatamente esse. Será que a gente não está tentando forçar de alguma maneira uma volta a uma normalidade que não existe, que não adianta a gente querer recuperar, pelo menos a curto prazo não vai voltar? Será que a gente não está tentando trazer aquele formato de show? E aqui eu tô falando em sentido metafórico, não me refiro só ao show, mas eu acho que é uma metáfora interessante. Tentando trazer aquele formato que a gente tinha de antes, do glamour, do luxo, da superprodução, para uma realidade que não pede isso. E pensando aqui na parte, vamos dizer, de marketing e de escutar o consumidor, a gente vem falando nos últimos tempos de uma disrupção digital, de que o cliente ganha protagonismo, de que antes você gerava uma necessidade no cliente, no potencial consumidor, e ele comprava o que você oferecia porque você gerava essa necessidade. E nos últimos anos a tendência é um pouco ao contrário, é o consumidor te dizer o que ele quer, te mostrar o caminho e você devolver para ele, de alguma maneira, o que ele tá pedindo. Será que a gente não esqueceu disso agora, nesses últimos tempos? Porque, pelo menos a minha visão é que esses grandes patrocinadores e quem está investindo nessas macro lives talvez tenha esquecido que o que estava atraindo grande parte do público era a simplicidade, era a espontaneidade, era a autenticidade do que estava sendo feito. No momento que você coloca isso numa caixinha de volta e usa um formato anterior, de repente esse público vai sair daí e vai procurar outra fonte que dê para ele o que ele está precisando. A gente precisa agora de contato humano, a gente está precisando dessa proximidade de ser humano, não dessa megalomania ou dessas lives cheias de motos, carros e sorteio. Eu acho que não é por aí o caminho que a gente tá trilhando. Então, assim, realmente, observando esse movimento, me fez pensar se a gente está aprendendo alguma coisa de tudo isso ou não, ou se a gente está nesse momento nesse momento ainda de negação da realidade, negação do que está acontecendo, negação de que não dá para a gente viver como vivia antes e de tentar retomar o que a gente tinha do jeito que era. Isso talvez faça que a gente demore mais para evoluir e para encontrar um equilíbrio, né? Que eu acho que é necessário para a gente poder estar em paz na vida. Enfim, essas são as minhas reflexões do dia. Não sei se tem sentido para vocês. Para mim tem sentido, mas eu tenho muitas coisas na cabeça. E não sei, de repente começo a compartilhar com vocês aqui nesse espaço. Tá bom? Fiquem bem. Bom domingo para os que estão vendo isso agora no domingo. E fiquem em casa se puderem. Saúde para todos.